Sejam muito bem-vindos, começando aqui a nossa live Vida Acadêmica. Já já a gente vai estar iniciando a nossa live Vida Acadêmica aqui no Instagram. E hoje o nosso convidado é o doutor Cláudio Melebel falando sobre estatística. A gente já vai iniciar já já a nossa live Vida Acadêmica. Deixa o Claudinho aqui na live. Estou chamando ele aqui para entrar ao vivo conosco. Muito boa noite, professor Boa Cláudio noite. Melebel. Tá me ouvindo bem? E aí? Claro, tô ótimo. Tá me ouvindo também? Estou te ouvindo. Seja muito bem-vindo. Prazer estar recebendo você aqui nessa live semanal, essa fera aí, meu amigo. Só tá um pouquinho cortado aqui, só não tô vendo os seus olhos. Isso, agora sim. Agora. Eu Isso. achei que era no problema que deixa eu ajeitar aqui. Agora a gente está te vendo bem. Boa noite, professor doutor Cláudio Melebel, meu grande amigo. E Seja aí? bem-vindo a essa live semanal falando sobre um tema espetacular que é a estatística. Dê o seu boa noite aí inicial, meu amigo. Boa noite a todos. Prazer enorme estar com você aqui, Erdi. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar fazer uma troca legal aí. Peço desculpas pela voz, que eu tô com um problema. Fui parar no hospital hoje com amidalite, mas Que tá tudo isso? ótimo. É, faz parte. Nossa. E as crianças estão bem? Estão ótimos, estão crescendo, hoje estão na rua. Senão não estaria conseguindo fazer a live agora. É, rapaz, é isso aí. Bom, Claudinho, antes de te apresentar aqui e falar um pouquinho da tua história, a gente vai falar um tema hoje que é um tema bastante tenso, né, dentro da área acadêmica, que é sobre estatística, né, ainda mais profissionais da área da saúde, que a área da saúde ela tem muita a linha quantitativa, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande fragilidade na área ali dos métodos, na questão da estatística. E não tem outra pessoa que eu conheço, né, dentro aí do mundo acadêmico, que não seja você para explicar isso de forma bem simples. Dá um oi, o pessoal aí está entrando, né? A gente tem aí a Cris está sempre aí Cuidando com a meus gente. O alunos. pessoal está entrando, alguns alunos aí, também dá um oi para todo mundo. E Fala Claudinho, aí, queria que você se pessoal. apresentasse aí para a gente, falasse um pouquinho da sua história acadêmica, né? Para que a gente possa aí levar o bate-papo em seguida. Boa noite a todos. Eu sou o professor Cláudio Melibeu. Eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu venho nessa área acadêmica, deve ter pelo menos uns 15 anos, uns 10 a 15 anos aí. Na verdade, a gente sempre fala que o nosso início é na faculdade, né, Erdito? A gente tem a formação muito parecida, até dos mesmos orientadores. Então não dá para falar, mas assim, quando a gente começa realmente a ver que o negócio está ficando sério, é quando a gente começa a produzir os artigos e rato de laboratório, começa a fazer um monte de coleta de dados. E a minha trajetória ela começou junto com o laboratório de treinamento de força lá na UFRJ, junto com a orientação do professor Jefferson da Silva Novaes, também do professor Roberto Simão. Sempre fui muito mergulhado na área de estatística, porque eu sempre achei que se você não tivesse uma leitura boa da estatística, se você não entender o mínimo possível de estatística, você não consegue ler um artigo científico, se você parar para pensar, Edi. Então, se você, por exemplo, não tiver uma leitura do modelo de estatística que foi utilizado no determinado artigo que você vai ler, como que você vai criticar aquele artigo? Essa é a grande questão. Então, eu sempre fui muito crítico em relação a isso. Aí foi até onde eu aprofundei um pouco mais no meu doutorado, né? Acho que você também deve ter passado por isso no doutorado na Fiocruz, que são várias disciplinas de estatística pesadas, né? E Verdade. muito mais da epidemia também. Então, é basicamente isso. Hoje eu sou coordenador do curso da Universidade Federal Rural também. Tem meu grupo de pesquisa, que é o LabFormos, que é vinculado ao LFDH, que é o Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano, junto com o professor Fabrício Di Masi e professor Anderson Silveira, que já esteve aqui com vocês. Excelente, excelente, excelente. Eu tenho uma história com a estatística que é
No mestrado, não conseguia realizar a disciplina lá com o Pompeu, e aí eu busquei na internet para fazer a disciplina de estatística como aluno especial, né, como ouvinte, lá na ENSP, na Escola Nacional de Saúde Pública, lá na Fiocruz. Isso foi em 2011, 2012. Entrei no mestrado em 2000. Comecei a fazer disciplinas em 2009, entrei como regular em 2011, 2013. Então, durante o meu mestrado, eu comecei a olhar os estudos tal, científicos e viajava na estatística, não entendia nada, porque a gente não é, né, preparado para o estricto senso, para a pesquisa na graduação. E também no meio do trabalho, no meu dia a dia, eu comecei a fazer alguns estudos, Claudinho, lá no Vasco, isso depois de formado, mas só com estatística descritiva, aquela estatística bem simples, né? E aí cheguei no mestrado com essa fragilidade. Foi quando comecei a fazer a disciplina como aluno ouvinte, né? Qualquer curso de mestrado doutorado você pode assistir como aluno ouvinte, né? Às vezes as pessoas não sabem disso. E aí eu fiquei, até falei isso aqui, gostei lá da ENSP e comecei a fazer o processo seletivo para o doutorado estando no mestrado ainda. E aí eu fazia para a saúde pública. Tomava porrada, 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 porrada. Direto. Foi quando, no sexto processo, eu terminei o mestrado e falei, desisto, não vou fazer mais processo, que é todo semestre lá, né? Não vou fazer mais processo seletivo para lá, não, porque eu não aguento mais tomar porrada. E as porradas me ajudavam muito, eu ia amadurecendo, mas eu achava que não ia dar certo. Até que, na última porrada que eu tomei na banca, lá do processo seletivo do doutorado, a professora ela disse assim, e tem mais, hein? Depois de me bater pra caramba, o teu curso não é saúde pública, é epidemia. Ela mandou isso na lata. E aí foi quando eu fui fazer o processo seletivo seria o meu último, eu falei, não aguento mais. Eu também deixei o envelope, que a gente deixava o envelope, para epidemia. Eu fui reprovado em saúde pública pela sexta, sétima vez, né? Mas eu passei direto em epidemia. Então, às vezes, você tem um projeto, tem uma ideia, mas você está no curso errado, você está no local errado, né? E o que a gente percebe, eu, quando entrei na epidemiologia, eu vi um mundo completamente diferente do que eu imaginava. Porque ali eu vi a questão da causalidade, né? A importância de você ter, né, uma estatística bem definida e organizada para ter bons resultados. Eu queria que você falasse com a gente, Claudinho, sobre esse acadêmico, né? Que chega naquela parte ali de estatística e ele simplesmente faz assim, agora eu vou entrar com o contato do professor ou do fulano para fazer isso para mim. Cara, é difícil aprender, é muito difícil entender. E por que o pessoal faz isso, cara? Coloca alguém para fazer e simplesmente não usa as próprias pernas. O que você acha? Olha, eu tenho a seguinte teoria, dá trabalho. Primeiro começa pelo entendimento do que você tem que montar. Se você vai fazer uma coleta de dados, que necessariamente precisa de números lá, você precisa saber aqueles números que vão ser planilhados do papel para uma planilha, né? Hoje você tem outras ferramentas, que são tablets, você consegue fazer bancos de dados em tempo real, por exemplo, com plataformas, até a própria Fiocruz tem a RedCap, tem também outros softwares da CDC que você tem até gratuitos, que você consegue fazer em tempo real pelo celular, coleta de dados, que vai para uma base que você faz a filtragem. Mas assim, respondendo ao acadêmico, eu acho que primeiro, o base é aprender a fazer uma planilha do Excel. Montar uma planilha do Excel, para entender como que se faz uma média, uma mediana, um desvio padrão, que é essa dispersão. Então, hoje em dia eu recebo muita dúvida, às vezes, de alunos que perguntam. A primeira coisa que você percebe, que eu acho que tá na tua docência, é os alunos perguntarem, professor, quantos que eu tenho que coletar? Não é? É a primeira preocupação do estudante. Eu vou ter que fazer com muita gente, é muito aluno, é muita gente, é muito participante da pesquisa. Então, assim, eu acho que o tamanho de uma amostra ela é muito dependente do tipo de ferramenta. Por exemplo, se eu for utilizar uma ferramenta para fazer uma análise de composição corporal tipo o DEXA, eu não preciso ter um N amostral gigantesco. Agora, se eu for fazer circunferência, perimetria, antropometria, dobra cutânea, eu vou precisar de muito mais N amostral para diminuir o erro daquela amostra, o peso. Um exemplo disso é eu tive um professor, até o Pompeu, se eu não me engano.
que falava que, por exemplo, quantas pessoas eu preciso para provar que se pular de um avião de 10 mil metros de altura, ela vai morrer se não utilizar paraquedas. Eu preciso de uma pessoa, ela vai morrer. Então o N amostral é dependente do tipo de ferramenta que você vai testar. Então, basicamente, quando a gente começa na graduação, acho que o modelo de crescimento que a gente tem que até pensar, acho que da graduação para pós, que é o stricto sensu, é fazer com que esse aluno ele evolua simplesmente no que ele precisa. Na graduação, eu entendo que aquele aluno ele precisa evoluir ali, ele precisa aprender a escrever, a ter um entendimento de leitura do que ele vai fazer naquele trabalho de conclusão de curso dele, que é um trabalho de conclusão de curso é obrigatório. Então, acho que é o primeiro passo da carreira acadêmica. Então, ele vem naquela evolução ali de fazer trabalho acadêmico na graduação, com capa, contra capa, e depois ele faz o TCC dele, que ele vai aprender a fazer referência, e quando ele chega na estatística, bate aquele terror danado, né? Ah, poxa, o que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa é aprender a fazer média e mediana, moda, desvio padrão, para ele entender. E depois, para ele começar a chegar no stricto sensu, que ele vai ter que fazer uma estatística inferencial. Por exemplo, será que esses dois grupos aqui, apesar de iguais, eles são iguais? Eu vou fazer comparação entre grupos e dias e modelos diferentes. Ou seja, eu tenho que saber o tipo de estatística que eu vou utilizar basicamente pelo tamanho, pelo peso daquela ferramenta para tomar a decisão. Eu acho que é um processo de evolução até do graduando, do aluno, né, Erdi? Não, e fora que às vezes você tem uma falta de base, né? Base até do ensino médio com relação à matemática, né? Porque às vezes você percebe a fragilidade com relação a se entender o que é uma média, o que é um desvio padrão, o que é uma moda, e também a utilização disso nos recursos tecnológicos. Por exemplo, usar o Excel deveria ser uma coisa, né, que o acadêmico precisasse aprendeu com 10, 11 anos. E eu cansei, né? Eu levo até hoje os meus alunos para a informática. Eu levo pelo menos 2 vezes por semestre os meus alunos para a informática. E ensino o beabá do Excel, ensino a entrar no site da CAPES, olhar, aprender a buscar uma base de dados, a fazer uma pesquisa, a criar o Lattes. Primeiro período, a primeira coisa que o aluno faz, criar o currículo Lattes. Mas ele precisa ter um hábito, uma rotina constante nesse sentido, né? E aí a gente tem duas questões, né, Cláudio? A leitura, quando ele pega um artigo, faz a leitura, é muito fácil lá ler o resumo e ver o resultado final, a discussão ou até mesmo a conclusão. Mas entender a estatística, muitos não conseguem entender. E aí eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa estatística inferencial, né? O que é aquele pezinho que aparece, que o pessoal vê lá, um P igual, P menor, P maior. Qual é a dificuldade de compreender isso? E também falar sobre os tipos de programa que o acadêmico pode utilizar, além do Excel, como você já acabou de falar, para realizar esses tipos de análise. Muito bom, Erdi. Assim, acho que o primeiro passo realmente é quando o graduando ele aprende a mexer no Excel. Vamos lá falar de inferencial, né? Você pega um artigo científico, você olha o título dele e fala assim, nossa, adorei. Eu, como pesquisador hoje, eu faço ao contrário. Eu fiz um exercício na minha mente que toda vez que eu vejo um título que me atrai, eu falo que aquele artigo é ruim antes de ler ele. Eu crio um preconceito sobre o artigo, justamente para aquele artigo me surpreender. Porque na maioria das vezes a gente vai ler e descobre que existem ferramentas estatísticas, né? Tratamento estatístico que não são adequados. E às vezes a pergunta, o caminho e a forma que se conduz aquela análise estatística pode ter sido para responder a pergunta que o pesquisador daquele artigo queria. Ele se torna aquele artigo com viés de confirmação. Então é básico. Então, assim, então eu posso falar que, dar um exemplo da minha área, treinamento de força é bom pra caramba. Salva a vida de todo mundo. Eu vou arrumar uma forma de responder aquilo
com a minha coleta de dados, e se der tudo errado, eu vou tentar arrumar uma ferramenta estatística para fazer com que aqueles meus dados fiquem da forma que eu quero. Então, isso tem que ficar bem claro. Por quê? Existem Importante. caminhos que o pesquisador... Então, você tem que saber ver isso, tem que enxergar isso. Então, quando se faz uma análise inferencial, começa pela... Vamos supor que você faz uma estatística, vamos pensar aí no caso de grupos... no mesmo grupo, né, Erdi, que é o caso de grupo... É o mesmo grupo, vamos fazer uma pesquisa com o mesmo grupo, lá de 20 pessoas, eles vão fazer 4 visitas no modelo experimental de quatro modelos diferentes de experimento. E vai ser pré e pós, ou seja, eu tenho lá uma medida em quatro experimentos diferentes e 2 momentos, ou seja, são umas medidas repetidas. Então, quando eu vou fazer essa comparação, o programa estatístico ele não leva em consideração apenas a média e o desvio padrão, ele leva em consideração a variância. E isso ele gera fatores lá, que é o F, né, que vai apresentar informações importantes quando você vai analisar, inclusive programas estatísticos, que é a segunda parte da sua pergunta, que fazem muito bem isso, é o SPSS. Eu tenho um amigo, professor lá da Rural também, que é o cara do R hoje. Ele domina isso. Ele tem até um curso que vai ter agora lá para o pessoal da Rural sobre R, e é muito forte na área de análise estatística. É pesado o R, é bem pesado. E tem o GraphPad Prisma também. O GraphPad ele é muito mais didático, porque você coloca lá, analisa e ele escolhe o modelo. Então eu acho ele muito Legal. fechado, tem que tomar um certo cuidado. Mas o SPSS te dá informações muito importantes antes de qualquer tomada de decisão. O que eu tenho para falar para o pessoal que está assistindo? Eu acho que quando você pega o artigo científico, você tem que primeiro olhar se o objetivo daquele pesquisador primário está lá, e se ele responde aquele objetivo primário logo de cara na discussão, nos resultados na discussão dele. Quando o pesquisador começa a perceber, começa a espremer os dados, porque ele não respondeu aquela pergunta primária, ele tenta argumentar de alguma forma algum sentido para aquele trabalho dele, significa que pode ser que tenha alguma informação ou alguma análise estatística que não tenha sido bem feita ou realmente mal feita, com um pouco de tendenciosidade, para falar a verdade, né? Entendeu, Redia? Não, e a gente percebe isso quando a revista até retrata, né? Porque alguns Nossa estudos, senhora. alguns estudos são publicados. Eu estava olhando, estava abrindo o Zotero antes de ontem. No Zotero apareceu lá, estudo foi retratado. Eu falei, caraca, do Zotero está aparecendo isso. E aí cliquei É, lá, né? Por causa da estatística. Então, a gente viu muito isso na época do Covid, né? Principalmente 2000, muita coisa. 2021. Porque você tinha os estudos publicados, né, estatística realizada, revista de nome, revista de impacto publicando, Aceitando e, qualquer coisa. e também na nossa área, até na área da saúde, na área específica da educação física, fisioterapia, medicina, você encontra também, volta e meia, uma publicação de nome numa revista de medicina esportiva tal, e daqui a pouco tem um problema lá, porque né, encontraram os erros e os viés. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do P, porque o que a gente percebe por exemplo, a gente está agora vivendo um momento de eleição. E eu lembro que 4 anos atrás, quando aparecia no jornal lá a pesquisa, agora eles não estão fazendo isso, eu não tenho visto isso, mas antigamente utilizava assim, a pesquisa foi realizada com candidato, com P, né, com um valor de 5%. Eles não Isso estão fazendo. significa se a pesquisa foi realizada em 95%. E hoje eu não tô escutando mais eles passando essa informação, mas eu queria que você desse aí uma aula, até porque a sua didática é fácil da gente compreender estatística, essa questão do P-valor. Né? O acadêmico, quando É, ele olha o P, o que significa isso, Claudinho? o Erdi, o p-valo é um valor um pouco mais arbitrário, né? Então, foi decidido há anos atrás que aquele valor de 95% seria um valor que devia ser aceito. Ou seja, 95% daquela amostra ela tem uma representatividade.
É engraçado, eu também já estava reparando o que você falou em relação a, às pesquisas, né, de intenção de votos. Eu também tinha reparado que eles não estão apresentando, mas eles apresentam o erro, né, estatístico lá, a margem de erro. Eles Percentual. não estão deixando fixa essa margem de erro. Talvez eles tenham mudado para alguma análise baseado em intervalo de confiança, que também é arbitrário, lá em torno de intervalo de confiança de 95%. Respondendo a pergunta, muito essa questão do P. Então, um valor que é negligenciado, Erdi, que deve estar sempre nos artigos científicos, é o valor do intervalo de confiança. Porque quando você observa, isso para todo mundo, você tem lá o intervalo de confiança. Isso acontece também em meta-análises. Você tem lá um valor muito afastado do mínimo e do máximo, significa que existem não erros, mas pode ser que aquele artigo, aquele resultado, aquela pesquisa, ela não tem um peso científico tão alto. Ou ela tenha alguma limitação muito forte, por exemplo, o N amostral muito pequeno. Vou dar um exemplo que o p-valo apresentou lá 0,03, ou seja, é significante. Mas você observa que o intervalo de confiança da análise foi muito espesso, tá? Vamos supor que a mínima deu, vou inventar um número aqui, deu -2 e a máxima 8. Significa que está muito longe o mínimo e o máximo daquela variável. Pode significar um falso positivo. Significa que aquela amostra pode ser que ela precise de um N amostral mais amplo, para poder responder essa pergunta. Mas o p-valo é um valor arbitrário. Isso foi adotado há anos pela comunidade científica, então se utiliza ele para poder padronizar as pesquisas científicas. Tanto que existem análises na área de farmaco que eles diminuem esse p-valor para 0,001 para poder aumentar ainda mais o poder da análise, para ver se aquele grupo lá que foi pesquisado, aquele farmaco, ele vai poder dar segurança para aquela população. Eu tenho uma outra observação em relação a isso. Existe um software que eu esqueci o nome, é Casper, que é gratuito. E desses softwares que a gente falou, tem o SPSS, o GraphPad Prisma, e existe esse CASP, que é um software de estatística gratuito. Eles estão desenvolvendo e você consegue fazer qualquer análise estatística, até inclusive o tamanho de amostra com ele. Eu vou escrever nos comentários, eu acho que é esse nome aqui, CASP. É interessante. E até seria bom tu explicar essa questão do meta-análise, né? Porque, queira ou não, um público muito pequeno que conhece, né, o que é uma meta-análise. E a meta-análise também ela tem, né, as suas características. Né? Então, eu queria que você também explicasse um pouquinho, porque assim, eu tive muito envolvimento com meta-análise. E hoje a gente está vendo aí Ontem mesmo estava até brincando aí nos stories, porque as revistas elas mandam o tempo todo artigo para a gente fazer a revisão, né? E, cara, eu tô sem tempo, não consigo fazer revisão, e tem revistas que você nem conhece e tal. Só que quando me manda um estudo de Total, né? revisão, eu faço questão de entrar para dar uma olhada. E aí, Claudinha, é aquilo que a gente sempre conversou, né? As revistas elas querem o estudo de revisão, por ter o estudo de revisão para serem citadas, mas são estudos péssimos, cheios de erros metodológicos. E aí eu estava até brincando, falei, mais um rejeitado, porque realmente não dá. Né? E aí eu queria que você falasse justamente sobre isso, porque os estudos eles criam estudos de revisão, mas eles nem tocam no assunto de meta-análise. E a importância de uma meta-análise para a tomada de decisão, até para esse acadêmico que talvez não vá fazer uma meta-análise, mas provavelmente ele leu estudos de meta-análise, né? Uhum. Muito bom. A gente pode até trocando junto, né? Porque tu é o cara também que domina bem meta-análise. Assim, meu entendimento, eu acho que a gente vive um momento aí muito bom na área de educação física. A gente teve. Vamos falar de estatística de meta-análise, né? Por exemplo, quando você pensa numa hierarquia de pesquisa, a meta-análise com revisão sistemática está lá em cima, mas tem uma observação de estudos randomizados controlados. Eu acho
que a gente ainda não tem estudos suficientemente bons desenhados. Quando eu falo disso, eu falo de desenho experimental, né? Assim, acho que a gente tem uma dificuldade justamente por cuidar de ser humano. É difícil você fazer uma pesquisa de 24 meses com seres humanos, porque você vai tendo perda lá amostral ao longo daquele período. É muito difícil você ter um engajamento. Então, por isso que se entende que você tem na área de experimento da educação física, acaba indo para um pouco mais observacional, né? E existe também um peso forte, o observacional bem feito, o estudo observacional, ele tem uma validade extremamente alta. Então, quando a gente pensa em meta-análise, o primeiro, você tem que ver qual grupo está fazendo. Tem grupos muito bons que sabem fazer meta-análise. Porque se eu começo a fazer, perdão, nem vou falar meta-análise, uma revisão sistemática. Se eu faço uma revisão sistemática baseada numa pergunta que eu tenho, eu já não vejo sentido. Por quê? Não pode vir de uma pergunta original, correto? Porque senão, se é uma pergunta original, não tem nenhum artigo científico sobre isso. Então, isso foi uma coisa que eu achei muito engraçado durante a pandemia. Eu tive vários alunos que tiveram que transformar os trabalhos em revisões, porque não tinha como se coletar dados. Aí ficou uma loucura, porque a pergunta estava tão bem feita original, perdão, que eles não conseguiam transformar aquilo numa revisão. E tinha que mudar a pergunta de pesquisa. Para pensar, porque você só faz perdão, você só faz uma revisão sistemática ou revisão quando você tem um escopo de literatura, você tem um corpo bom de artigos científicos para você fazer um compilado deles e falar, olha, está indo para esse caminho aqui a literatura. Então, a revisão sistemática é o primeiro passo. Você usa o modelo lá, a revisão sistemática, usando o modelo dela lá, que tem um caminho hoje, na verdade não é também obrigatório, mas se utiliza o Prisma, que é uma sequência do Prisma lá, Statement, facilita muito lá. Você faz lá a sequência, faz a busca, escreve. Hoje tem ferramentas de estatística, não, de compartilhamento em tempo real dos dados, que é o Ryan, né? Que é o site, que você consegue fazer com que os pesquisadores leiam em tempo real aquela busca para poder classificar. E o que eu acho que a gente tem que começar a fazer é ver os modelos, os melhores modelos para poder classificar a qualidade daquele trabalho. É o mais porque importante. eu pego muitas... Exato. Porque eu pego revisão sistemática que não se faz isso bem e entra qualquer coisa para fazer a análise. Aí, quando você vai olhar, inclusive de um artigo retratado que eu lembro de ter lido, que entrou um artigo naquela meta-análise que não era para ter entrado. Era para ter sido excluído da meta-análise. Então, aquele artigo mudava totalmente os resultados finais da conclusão da meta-análise, quando se tirava ele. Por causa do peso. Então, ele foi colocado naquela meta-análise por um erro. Quando se tira ele, ele muda o resultado. Ele apresenta um resultado Y, quando você tira, ele vira X. Então, isso é muito sério. Porque vamos supor que isso mudasse a vida de alguém. Se fosse... Você imagina se isso na área de farmacologia fosse comum. E aí também acontece na área de farmaco para colocar um medicamento no mercado. Isso é muito sério. Então, assim, hoje a gente tem que ter um pouco mais de critério. Eu falo isso para os meus alunos do laboratório justamente por isso. Porque se você erra, você muda uma informação no final, a tua conclusão é totalmente enviesada e você pode ser que as pessoas utilizem aquilo ali como uma verdade. Nossa, e aí incrível, né? O topo da pirâmide muda. O topo da pirâmide muda. Nossa. Olha que situação, né, Claudinho? Você, na sua vida prática, no seu dia a dia profissional, com o seu atleta, com o seu paciente, com o seu cliente, e aí você tem uma dúvida para tomar a decisão. Enquanto acadêmico, a gente busca na literatura. Você vai no topo da evidência científica, no estudo de meta-análise, que basicamente ele vai dizer se a intervenção foi positiva ou negativa, né? E aí, Exato. por causa de um estudo... Olha o problema que a gente tem. Por causa de um estudo retirado, que de repente estava no negativo, foi positivo, só que você já tomou a decisão. Talvez na nossa área a gente não perceba uma influência, mas imagina um médico que está na dúvida de dar um determinado
né, medicamento, uma intervenção. E digo mais, imagine os estudos que não são publicados. Agora a gente resolveu muito por causa do protocolo, né? As revistas os estudos de ensaio, eles precisam ter os seus registros, né? Mas tem revistas que, por causa da questão do conflito de interesse, que são patrocinadas por certas, né, empresas aí no ramo, principalmente em Farmacêutico. algumas indústrias, não são publicados, né? Então imagina aquele estudo que diz positivo, 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 você encontra e coloca na meta-análise, mas os diversos estudos que deram negativo e não foram publicados, ou vice-versa. Então a gente tem uma dificuldade na estatística, porque, de certa forma, esses resultados, né, eles são resultados secundários, né? E a gente tem que fazer, de fato, a avaliação desses estudos. Então, talvez a verificar os riscos de viés, né, qualificar os estudos, seja algo muito mais importante nesses estudos, você não acha? Eu acho, eu acho que inclusive todo mundo que está assistindo a gente, eu tomei como prática, toda vez que eu vou ler uma meta-análise, eu começo lá pela busca e vejo os critérios de inclusão e exclusão. Eu vejo se realmente eles foram excluídos, porque para você fazer a meta-análise, não necessariamente você pode fazer a meta-análise baseado na revisão que você tem, porque pode ser que os dados não sejam homogêneos, aliás, não tenham sejam muito heterogêneos. É, Aí, como apresenta esses valores heterogêneos, você não dá segmento à meta-análise. Então, na nossa área, então, tem eu muito acho isso. Na nossa área, isso é comum. muita coisa. Isso é muito perigoso, Redi, é muito perigoso porque a gente pode lançar um protocolo para o mercado, para o trabalho aí, para a área, para o campo de trabalho de atuação, que seja um equívoco. E o pesquisador tem que ter um pouco mais de critério até para com cuidado. A gente sabe que, inclusive, as revistas científicas hoje, elas, elas, elas na verdade, hoje não melhorou, passou um pouquinho da pandemia. Por exemplo, qualquer coisa que você colocasse Covid nas palavras-chave era aceito, né? Então, eu lembro que eu falava, a gente fez até uma live na época que eu falava, é o hot stuff bias, que é o viés de novidade, né? Se você colocasse qualquer coisa que tivesse escrito Covid-19 no artigo, aquele artigo era aceito na revista, porque era o hot stuff, então as revistas. Então a quantidade de coisa que foi entrando na literatura científica foi muito ruim. Eu lembro que eu vi artigos científicos, por exemplo, de intervenção do Covid-19 feito em casa, assim, numa revista extremamente pesada para passar. Eu falei, cara, como que pode esse trabalho ter sido aceito? Por quê? Porque foi o protocolo de atendimento domiciliar, enfim. Mas assim, voltando à meta-análise, eu acho que a gente tem que ter primeiro entendimento como que aquele artigo entrou. Se você observar que existe um artigo naquela meta-análise que está dentro do critério de exclusão e não foi excluído, opa, tem alguma coisa errada. Eu acho que quando, por exemplo, as revistas que fazem, eu recebo muito artigo para revisar, você também. Eu, inclusive, eu filtro. Às vezes eu não estou conseguindo dar conta, eu não aceito. Aí tem como indicar alguém, né? Enfim, aí eu acabo indicando outra pessoa para fazer. Eu Vou te recebi passar tudo esses agora, dias. então. Vou te passar tudo. Quando eu mandar, eu vou Pô, nem falar, vai, tenho condições. pode. Eu estou fazendo eu aceitei uma para fazer uma revisão sistemática com meta-análise, um cara famoso, e eu estou fazendo a leitura de todos os artigos para poder não aprovar de primeira. Mesmo, tem que ler. Eu tive que tá dando um bom trabalho. Eu estou lendo os artigos para ver se bate aqueles valores lá. Por quê? Porque provavelmente já deve ter mais dois revisores. Aí espero eu que a revista não aceite se tiver. Agora o artigo tá bom. É o esperado, mas eu estou fazendo minha parte como pesquisador, para não aceitar o artigo para a revista assim, porque o autor provavelmente é famoso e famoso em publicamente análise, então ele manda qualquer coisa e é bom, né? Não é assim. Ele pode errar também. Não, e a gente percebe que algumas revistas de qualidade, né? Por exemplo, você pega a Sport Medicine, que é uma revista da nossa área, medicina esportiva, que os estudos de revisão eles são bem elaborados, bem organizados, bons estudos, né? Então, assim, existem revistas que têm uma tradição, né? Exato. Né? E tem outras revistas que simplesmente elas... Até porque o aumento da quantidade de estudos de revisão. O que a gente está falando aqui, a gente comentou
de estudos quantitativos, né, onde a gente utiliza a metodologia estatística descritiva, que na maioria das vezes a descritiva é utilizada nos trabalhos mais simples, como um TCC, médio, desvio padrão, aqueles gráficos e tabelas mais simples, mas é comum no seu trabalho de TCC você usar artigos que você leu que possuem estatística inferencial, que tem a estatística, né, com É. probabilidades, né, com P, valor, enfim. E aí, quando a gente chega nesse outro ponto, que são os estudos de revisão, que possui lá a meta-análise, é uma complexidade ainda maior. Só que hoje o acadêmico ele tem acesso a se informar isso e de entender de uma forma muito mais simples do que a nossa época quanto aluno. Aonde que na nossa época, enquanto aluno de graduação, a gente entender, estudar um estudo de revisão sistemática. Hoje o aluno de graduação ele já está lendo lá uma meta-análise, né, Claudinha? Acredito que você tenha essa prática, você vivencia isso, né? O que é engraçado, você falou uma coisa que eu tenho refletido bastante, inclusive como coordenador de curso. Eu acho que a gente tem que refletir nossa forma de ensinar também com essa geração, Erdi. Essa geração está muito mais rápida que a gente. Eu não tive. Se voltar no tempo, meus pais, meu pai, a tese do meu pai, ele tinha que ir na biblioteca pegar lá aquele material pela biblioteca. Hoje é muito mais rápido. Você vai se a gente der aquelas aulas tradicionais, Não, não dá. expondo lá o conteúdo, Não dá. acabou. A gente tem que refletir sobre isso, porque essa geração já sabe muito mais do que a gente imagina. Eles estão muito mais rápidos. Que Verdade. o nome disso na leitura hoje atual é ensino mediado por tecnologia, né? É a geração 5G que chama. Então, eu acho que até isso que você falou da meta-análise, aluno de graduação lendo. Meu grupo de pesquisa, a gente faz debate lá sobre meta-análise. Claro que o grupo é o pessoal que tem interesse e acaba na graduação mergulhando um pouco mais em pesquisa. Mas você vê dentro de sala de aula hoje debate sobre meta-análise e eu acho que isso só temos a ganhar na educação física, porque eu não lembro de ter tido isso na faculdade. Eu lembro eu lembro de ser muito crítico em relação. Eu até dei uma palestra sábado sobre treinamento de força e hipertensão e diabetes para hipertensos e diabéticos, né? E eu lembro que eu até contei histórias, né, interessantes assim, por exemplo, na época da faculdade eu escutava os professores falando, o posicionamento do colégio americano diz que tem que fazer tantos minutos de cardio respiratório e não pode, o diabético tem que fazer mais esteira, caminhada, e não se falava em musculação, até por uma questão fisiológica. E hoje é o contrário, você vê a musculação sendo o topo lá, prioridade para quem recentemente ficou diabético e o treinamento aeróbico. Você imagina se a gente não tivesse essa evolução, Erdi? Olha só, eu acho que daqui a 10 anos, até menos, eu acho que 5, 10 anos, a gente vai ter uma evolução assim brutal e vai ter um debate muito amplo do que a nossa área é. A gente deveria pensar mais sobre isso. A gente é Verdade. muito a nossa área ela não é uma área que cuida. A gente cuida da saúde, previne doença, trata doença, e aí, se for pensar, as pessoas procuram a gente procurando saúde, né? Então, assim, eu acho que não tem uma satisfação maior. Então, a gente tem que entregar isso com qualidade. Então, acho que essa busca de qualidade ela tem que vir de dentro o aluno, o que se forma, ele tem que saber onde eu busco qualidade. Eu não posso negligenciar, minha prática me traz isso. Não, desculpa. Também. A teoria é a prática. Agora, eu tenho que saber buscar. Então, se eu tenho boas ferramentas para isso, torna a minha prática muito mais segura. Muito mais segura. Eu lembro, eu fiz uma pergunta no início da palestra de quantas pessoas mediam a pressão dos alunos hipertensos antes do treino. De 200 pessoas que estavam assistindo, umas 6 ou 7 levantaram o braço, Edi. Ou seja, a gente ainda tem isso, a gente ainda tem poucas pessoas que se preocupam com isso. E lá nos posicionamentos institucionais está escrito: indivíduos hipertensos deve-se controlar, deve-se fazer a medida de pressão arterial pré-treino. Pré-treino.
a gente dá muita sorte, eu digo, com algumas coisas. É estatística, né? Não digo sorte, a gente dá. A estatística responde algumas coisas, enfim. Isso é um assunto que a gente tem que sair da caixa preta em breve, né? Tirar. Nossa, sensacional, sensacional. Claudinha, a gente está na nossa oitava live, se eu não me engano. Semana que vem a gente vai ter aqui a Amanda, lá da FRJ, que também estudou com a gente lá, falando sobre Amandinha Brau, resultados. Isso, Amanda Brau, doutora Amanda Brau. Depois a gente vai ter também a doutora Daniele Mello, que já confirmou com a gente no dia 6, falando sobre da discussão. escola. Então a gente está aí nesse processo, recebendo aí principalmente os amigos, né? O Cláudio é um grande amigo que eu tenho e, assim, de uma humildade e como se sempre se disponibilizava em ajudar o colega no período lá do nosso mestrado e doutorado. Uma coisa assim incrível que ele fazia, porque os próprios alunos com muita dificuldade na estatística, e o Claudinho falava, não, vem que eu te ajudo. Não, vem que eu te ajudo. Sempre se colocando solícito, assim como está solícito aqui hoje, de dedicar um pouquinho do seu tempo aí, tá todo passando mal aí, com dor na garganta, problema na garganta, mas está aqui contribuindo, né, com informação e dedicando um pouquinho do seu tempo. Claudinho, a gente sempre pede uma palavra passe, né, para o nosso convidado, porque nessas 15 lives a gente vai disponibilizar um certificado, essas aulas são gravadas, eu jogo lá no YouTube, depois quem não pode assistir, por algum problema, assiste lá no YouTube. Queria que você passasse uma palavra passe aí pra gente. O que seria essa palavra passe? Me ajuda aí. Qualquer palavra referente ao que a gente falou aqui hoje. Fica à vontade. Ah, seria uma frase ou uma palavra só? Palavra. SPSS. SPSS, a Camila, que é fisioterapeuta aí, que gosta ó, de programas tecnológicos aí, ó. SPSS. Excelente, excelente. Claudinho, queria que você fizesse aí as considerações finais aí na nossa live de hoje. A gente está fechando por aqui. Você desse aí o seu recado final. Erdi, primeiro, obrigado aí pela parceria de sempre. Agradeço aí o convite. Muito sucesso nesse teu. Também agradeço as palavras. Eu sempre gostei muito de compartilhar e ajudar a todos, né? E acho que a nossa área só tem a ganhar com isso. Espero que a gente ainda tenha outros momentos como esse, principalmente. Então, assim, agradeço a audiência de quem esteja assistindo. Estou vendo alguns alunos lá da Rural, aumentando a nossa audiência. E a Rural está sempre presente, né? Os Sempre. ruralinos. Muito Nossa, obrigado, verdade. Edi, de verdade. Muito obrigado. Claudinho, muito obrigado aí por dedicar o seu tempo aqui conosco, tá? Um beijo aí nos filhotes, bom descanso e melhoras aí para você, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu, Edi. Valeu mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem, mais um Vida Acadêmica. Um abraço a todos e tchau, tchau.